Olá, bom dia. Aqui é o professor Lorivaldo e hoje, dia 21 de maio de 2026, às 7 horas e 7 minutos, eu quero dar uma visão geral do que pode acontecer, pelo menos na abertura de mercado de mini contratos. E para isso eu vou mostrar para vocês o comportamento de preços do petróleo de ontem e madrugada de hoje e também do dólar, além de gráficos de mini contrato de dólar e mini contrato de índice e mais algumas notícias ligadas ao que está acontecendo pelo mundo. Então deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Pronto. Primeiramente eu quero falar sobre o contrato de mini índice. Ontem, o primeiro candle foi de alta forte, subiu 1.095 pontos, então das 9 às 9h05 da manhã. Cada candle desses tem a duração de 5 minutos, e vocês podem ver que o segundo candle teve uma queda bastante grande, consumindo praticamente metade do que havia subido. Depois uma lateralização, essa lateralização durou até a abertura do pregão da bolsa, a abertura da negociação de ações às 10 da manhã. E aí você pode ver comigo aqui uma alta seguida, né? A partir da abertura, o bom humor do mercado naquele momento subiu e por volta das 10h55 uma queda bastante forte. Aí de repente, do nada, nós estamos falando que às 11h15 surge um candle que num único candle subiu 1.150 pontos. Um certo recuo, depois um novo candle de alta e continuou subindo e se manteve em alta fortíssima, passando de 2% de alta até mais ou menos as 16h15. Das 16h15 às 18h20, um recuo. Mas o que é que fez essa alta? E nós vamos mostrar para vocês o efeito contrário, mais ou menos no mesmo horário em relação ao contrato futuro de dólar. Então o dólar abriu o dia em baixa em relação ao dia anterior, mas subiu fortemente, chegando a passar de 1% de alta. Isso durou até as 10h10. Com a abertura da nossa bolsa, a negociação de ações, nós vemos uma queda. É muito parecida com o momento da alta que aconteceu no contrato do Ibovespa. E aí, de repente, também do nada, às 11h15, um candle de baixa, aqui são apenas 5 minutos de negociação, em que caiu 22,5 pontos. O que representa isso em termos de dinheiro? Quem se posicionou vendido, apenas nesse candle, um mini contrato futuro deu R$220. Agora, quem se posicionou vendido aqui no início da descida, ele teve um ganho total até esse ponto de 38, ou seja, R$380 de ganho num único contrato, no intervalo de tempo aí de 13 candles, né? Um pouco mais de uma hora. E quem continuou se posicionado vendido e manteve essa posição de venda, ganhou 61 pontos, o que dá R$610 por contrato. Então, nesse momento dessa queda, eu estava viajando, estava na estrada. Eu moro em Itajaí e dou aula às quartas-feiras numa universidade lá em Florianópolis. Então eu não peguei isso, porque eu estava na estrada. E aí, pessoal, o que fez a bolsa ter subido tudo isso, né? A mesma coisa, quem se posicionou a partir da abertura do pregão de ações às 10 horas da manhã, se posicionou e se conseguiu levar isso até esse ponto, teve 3.040 pontos de alta. Isso, 20 centavos cada ponto, daria aí R$600. Da mesma forma que quem se posicionou vendido aqui a partir do momento dessa queda, teve 1.400 pontos, o que dá R$300. Então a gente teve um dia em que a bolsa subiu fortemente, depois deu uma arrefecida,
O dólar caiu fortemente e não arrefeceu, continuou lá embaixo. Agora vamos analisar os motivos que levaram a isto acontecer na bolsa ontem. Então vou colocar aqui para vocês esse gráfico. Ele mostra o comportamento de preços do Brent. Aqui é um gráfico de uma semana. Nós vemos que a partir do dia 14 de maio assume essa alta. No próprio dia 20, né, ontem mesmo, estava sendo negociado a 111 dólares o barril. E aí, entre aspas, do nada, despencou muito. O petróleo chegou a cair 6%. Agora, vamos ver se já tem informação de hoje. Hoje já subiu um pouquinho em relação ao fechamento de ontem, mas a partir das 4 da manhã voltou a cair de novo. E nesse exato momento, o que está acontecendo com o Brent? Ele está caindo 0,79%, sendo negociado a 104 dólares o barril. Então, o que fez a nossa bolsa ter subido forte ontem e o dólar ter derretido ontem foi exatamente a queda nos preços do barril de petróleo. E o que aconteceu é uma abertura parcial do Estreito de Hormuz. Então vamos ver agora o comportamento do dólar. O DXY é a comparação do dólar com uma cesta de moedas. O euro e o ien e mais 4 moedas, sendo o euro a mais importante delas. E nesse momento o dólar, em relação a ontem, está estável. Ele está subindo 0,02%. Olha o momento em que teve essa reabertura parcial do Estreito de Hormuz. Olha a queda do dólar. Saiu de um percentual comparativo de 99,432, caiu para 99,076. Agora, já no dia 21 de madrugada, aí, né? Às 3 da manhã até às 4 da manhã, ele deu uma nova alta, inferior ao pico de ontem, e voltou a cair nesses últimos minutos aqui, né? O que o Infomoney fala, né? Um importante meio de comunicação relacionado ao mercado financeiro. Vamos ver o que tem aqui, se tem alguma notícia específica sobre essa questão aí de petróleo, né? Petróleo cai quase 6% após retomada parcial do Estreito de Hormuz. Dólar cai 0,76 ontem, né? E fecha perto dos 5. Então o cenário ele se tornou positivo em função da reabertura do Estreito de Hormuz. Mas não significa que está tudo resolvido, né? Quando a gente opera mercado financeiro, participa desse mundo de bolsa de valores, nós não podemos ser torcedores para o lado A ou para o lado B. Nós temos que buscar notícias dos dois lados da história. Porque é lógico que a visão da imprensa ocidental é uma, a visão da imprensa oriental é outra. Então por isso que eu sempre olho, por exemplo, eu pesquiso notícias no The New York Times, eu pesquiso notícias em outras mídias ocidentais. Aqui no Brasil temos algumas. Nós temos o Invest News, tem tanto em inglês quanto traduzido para português, que traz alguma luz, né? Mas eu também gosto de ver algumas notícias lá vindas do Oriente. E, por exemplo, a Sputnik, né, uma mídia, o que eles estão falando? Divulgação de hoje, na madrugada de hoje, às 2 horas e 16 minutos. Guerra Estados Unidos e Israel contra Irã. Netanyahu está cético sobre negociações com o Irã e busca retomar a guerra, relata a mídia. Se Israel voltar a atacar o Irã, o estreito será fechado, o petróleo vai disparar e o dólar também. Mas até onde Netanyahu realmente viria a atacar, né? Outra notícia, Irã dizendo isso ontem às 22 horas e 16 minutos. Irã está pronto para usar novas armas em caso de ataque dos Estados Unidos, revela a fonte a Sputnik. Então percebe, a notícia no mundo ocidental é uma,
A notícia veiculada no mundo oriental é outra. Irã adverte que estenderá a guerra para além da região se sofrer outro ataque dos Estados Unidos e de Israel. Mais uma notícia: setor de petróleo mundial enfrentará pânico real em junho se Hormuz continuar fechado ou voltar a ser fechado. Essa notícia foi de ontem às 8h23. Então, esta notícia foi antes da abertura parcial do Estreito de Hormuz. E aí é com base nessas notícias que a gente começa a pensar em como será a abertura de mercado. No caso, se o petróleo continuar nessa tendência de baixa, eu acredito que a abertura de mercado será com viés de alta. Mas ainda são 7h18. Até a abertura de contratos futuros na Bolsa, às 9 horas, muita coisa pode acontecer, tanto para o bem quanto para o mal, né? O que se espera é que as negociações sejam encerradas e acabe essa guerra maldita aí, né? Vamos ver o dólar nesse momento, ele está uma levíssima alta, ele está estabilizado, né? Pode até ser que hoje o dólar deu uma recuperadazinha, porque ontem caiu muito, né? Nós estamos falando que temos uma queda aí de total do dia 66 mil pontos. Pode até ser que dê uma recuperadazinha, mas se surgirem notícias boas relacionadas a realmente um acordo de paz, cessar fogo e isso se tornar definitivo, isso pode ajudar a resolver, né? Então, pessoal, é esse o recado de hoje. A minha perspectiva é positiva para o dia de hoje e vamos ver se a gente consegue ganhar algum dinheirinho aí no mercado, né? Esses dias eu tenho conseguido ganhar algum dinheiro com opções de compra do Itaú. O Itaú, na segunda-feira, tinha caído muito em função do que estava acontecendo. Na terça, também impacto ainda da questão do áudio vazado de Flávio Bolsonaro e Vorcaro, com o mercado pessimista em relação a essa candidatura, né? O mercado, como eu já disse várias vezes, o mercado queria Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e eu acredito que o Tarcísio ganharia até facilmente do Lula. Eu acredito nisso. Mas o Tarcísio não pode mais ser candidato porque ele não se desincompatibilizou do governo de São Paulo. Isso, o prazo era abril. Então agora parte do próprio PL está procurando um novo candidato. Isso, lógico, eles não vão falar às claras, mas estão se movendo para isso e quem sabe, na visão deles, até mesmo Michele Bolsonaro. Então são situações para os próximos capítulos aí. Mas vocês percebem que o que afeta a Bolsa é tanto situação real, como por exemplo uma guerra, quanto situações que não são ligadas à guerra, né? Então, ó, aqui no dia 19 de maio, no dia, vamos voltar um dia aqui, né? Vamos voltar um dia. Aqui não é eu acho, eu penso. É o que aconteceu aí no mundo de negociações. O dia, de certa forma, estava até estabilizado no dia 18, segunda-feira, né? Até final do dia com uma leve alta, um certo otimismo, ultrapassando o ponto de fechamento do dia anterior, que foi sexta-feira. Quando sai a divulgação do áudio de Flávio Bolsonaro com Vorcaro, eu vou mostrar isso para vocês no gráfico, né? Não ficar só aqui no bate-papo. Então, nós temos aí uma estabilização com uma certa tendência de alta no final da tarde do dia 18 de maio. E terça-feira, quando sai essa divulgação do áudio entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro, olha o que aconteceu com a Bolsa. Aqui não é opinião nem de A nem de B. Para mim, tanto faz quem vai ganhar essa eleição. Como eu disse, quem opera em Bolsa de Valores não tem que ter torcida, tem que aproveitar as oportunidades. E a divulgação do áudio fez a Bolsa despencar, como fez o dólar subir muito, né? Então, a terça-feira, uma desgraceira, com uma queda forte. Na quarta, ontem,
o dia amanheceu de certa forma aqui essa parte lateralizada, aí de repente com a notícia de que o Estreito de Hormuz foi reaberto, olha a alta que provocou, né? Nós já falamos bastante disto. E então é um mercado que você não tem que ser torcedor. Você tem que aproveitar as oportunidades e elas surgem, né? Então, nesse momento, 7 horas e 22 minutos, o cenário é positivo. Por enquanto, o Estreito de Hormuz parcialmente aberto, petróleo caindo mais um pouquinho, o dólar estabilizado. Então, a perspectiva é essa. Mas muita coisa pode acontecer entre às 7h23 e às 9 horas na abertura do pregão de contratos futuros. Mais um detalhe, né? Que nem eu estava comentando agora há pouco, que esses dias eu ganhei dinheiro com opções de compra das ações do Itaú. O Itaú, eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui, comportamento de preços do Itaú. Vamos pegar aqui também esse mesmo período, né? Do dia 18. Isso. Pegar esse período aqui. Começando dia 15 de maio. Então o Itaú ele veio numa queda, sofrendo os impactos de guerra tal, né? Barril do petróleo. E aí quando chega na. Vou ampliar aqui um pouquinho. Quando chega na terça-feira, com a divulgação do áudio entre Ivor Caro e Flávio Bolsonaro, olha a queda que teve. O Itaú caiu forte, muito forte, por volta das 10 horas e 10 minutos, né? Quando caiu desse jeito, o que eu fiz? Eu pensei, isso não vai ficar assim não, né? O Itaú, o maior banco privado brasileiro, isso se recupera um pouco. O que eu fiz? Por volta desse horário aqui, 10h15, 10h20, eu comprei opções de compra do Banco Itaú. Vocês percebem a alta que teve aqui logo depois? Então eu comprei opções e isso se realizou em pouco tempo, né? Em pouco tempo eu tive esse ganho e já revendi. Depois caiu de novo, eu comprei de novo. E dormiu da terça para quarta-feira. Na quarta-feira abriu, já vendi ganhando. Porque não fazia sentido aquilo, né? O Itaú ter caído tanto. O Itaú, para vocês terem uma ideia, o ano passado teve uma valorização de 58%. A gente está falando que o Itaú valorizou praticamente 4 vezes a Selic. É um banco sólido, não tem por que ficar daquele jeito. E então a gente acaba aproveitando essas oportunidades, né? Opções são muito interessantes nessas situações. Quando uma ação cai muito sem razão de ser, ou quando sobe muito também sem razão de ser, você pode comprar opções de venda. Mas muito cuidado, porque o risco com opções é muito maior do que o risco com ações. Porque opções têm vencimento, ações não, né? Ações de uma boa empresa você pode esperar o preço voltar. Ok? Então era esse o recado de hoje, né? Era esse o recado de hoje. Eu quero ir finalizando esse vídeo torcendo para que todos vocês que têm acompanhado esse canal consigam ganhar o seu rico dinheirinho, né? Por enquanto o cenário hoje é otimista, mas vamos ver o que acontece daqui até às 9 da manhã. Pessoal, obrigado aí pelas visualizações dos vídeos desse canal. Vocês têm colaborado para o crescimento do canal e a gente vai trabalhando aqui, ok? Abraços!